Tudo bem, gente. Muito boa noite. Muito bem-vindas, bem-vindos a esse quarto e último encontro da nossa minissérie sobre a Lala, né? A gente fez, né, esses encontros com a intenção de começar a dar os primeiros passos nisso que pode ser um projeto de tradução de um livro, de poemas, mas de qualquer maneira, né? É um texto muito relevante dentro da forma como a gente tem procurado, né? Nós dois, nas nossas diferentes abordagens, mas da forma como a gente tem procurado trazer a prática do yoga. A Lala fala de uma forma que nos interessa, né? Ela traz reflexões que nos são relevantes, não num contexto diferente da prática, mas no próprio contexto da prática. As coisas não trazidas aqui não estão em outro lugar, estão no mesmo. E então, de qualquer forma, é uma leitura muito interessante, muito importante, muito relevante e que eu acho que vai, né? Acho que vai construindo alguns passinhos dentro de uma compreensão para a prática mais revolucionária, transgressora e muito conectada, né, com a experiência, com as sensações, como a gente vai falar um pouquinho nesse encontro de hoje. A gente vai resgatar um pouco o encontro passado, né? Sim, e só para trazer aqui o que a gente tem pensado, então a gente fez uma segunda-feira por mês, então a gente dividiu esse livro nessas segundas-feiras, aí a gente resolveu colocar mais uma no final desse mês para poder concluir esse momento. A gente tem várias vontades assim do que fazer com esse livro, não só traduzir, mas explorar cada vez mais, porque são poemas que levam a gente a refletir bastante. Então, é, isso que o Marcos falou de ser um, algo de transgressão, que fala sobre a experiência, eu acho que fala também sobre questionar, sobre o questionamento. E esse questionamento é muito importante também na fala da Lala, assim como ela questiona a própria religião, como ela estava vendo ali o que estava acontecendo dentro do campo religioso, de ser levados, né, da religião, de repente levar uma pessoa a não questionar sobre o que faz sentido a você. Então, e ela questiona tudo, né? Então, dentro daquela época do século XIV, uma mulher, só para relembrar de novo a importância da gente estar falando disso hoje em dia, porque imagina a gente fazer isso hoje, ela fez no século XIV, né? Ela foi expulsa da vida conjugal, não voltou para a sua vida família natal e foi seguir o caminho de renunciante. A gente tem falado renunciante tântrica, mas como a gente viu nas leituras, ela não só passou pelo Tantra, ela passou também pelo sufismo, pelo islamismo. De tempos em tempos, ela ficava no intervalo vagando sozinha e foi trazendo questionamentos sobre as experiências dela e dissertando, né, fazendo uma narrativa sobre a experiência dela. E, e daí que vem também essa importância da gente falar, né, sobre a experiência, isso que você promove no seu grupo de estudos, esses encontros para falar sobre a experiência, é, vai mostrar que a gente, ela mesma mostra que pode vagar pelo campo do intelecto e pelo campo visceral, da experiência visceral.
né? Então, tem esses campos para explorar, né? Muito bem. Podemos começar, então. Eu acho também que hoje, como o último encontro, acabei nem te falando isso, veja o que que você acha, da gente também abrir, assim, para quem quiser falar um pouco também, perguntas, comentários, assim. A gente foi recebendo bastante comentários, assim, mas, enfim, quem quiser, assim, trazer, eu acho que é importante. Acho que é legal. Acho que é ótimo a gente ouvir um pouco de como esses encontros, né? Foram poucos, porém, assim, já bastante, cheios de informação, né? Cheios de esclarecimentos. Como que isso tocou, reverberou aí para vocês também, né? Sim, Então a gente vai passar até o fim, né, da introdução, porque lembra que tudo isso que a gente está passando aqui é uma introdução do livro, e é uma introdução longa do livro, e depois ele entra, né, nos poemas. E a gente escolheu passar por essa introdução, falando dos momentos da vida e obra, né, de Lala, trazendo, claro, alguns poemas que também foram trazidos nesses contextos. E então isso é só o começo, né? Isso é só uma espécie de introdução para aquilo que a gente pode explorar ainda do universo dos poemas de Lala. só para vocês terem uma ideia, né? Esse é o livro aqui. Então, ele tem essa grossura. E aqui está a introdução. Aqui estão os poemas. E aqui estão notas dos poemas. A gente nem chegou nessa parte, que tem o poema escrito na língua original e comentários. Então, é muito, muito legal esse livro, assim. Dá para usar de diversas formas, como um livro histórico da filosofia, da cultura, mas também como um livro poético, né? Vamos lá, eu vou Bora. compartilhar, né? Uhum. Então, eu vou compartilhar. Parar. Ah, tá bom. Ah, tá. Aqui. Uhum. Então, para retomar o que a gente teve no encontro passado, que o tema era sobre a transgressão, eu vou passar aqui 3 slides só para a gente relembrar assim a grande temática do encontro passado. Então, aqui ele fala que o hinduísmo tântrico traz uma revalorização da magia primitiva e do orgasmo ritualizado. Enquanto, em contrapartida, no outro lado, tem a ortodoxia brahmane, que traz, né, na ortodoxia brahmane, os ascéticos e puritanos. Então, essa transgressão, ele vai dizer aqui também que não é só social, mas também física. Os tantras têm uma base conceitual e física, e que as transgressões que exigem são de natureza tão espiritual quanto sociais. Não apareceu agora. Ah, não? Vamos ver Não. isso. E não? Opa, então peraí. Deixa eu interromper aqui, passar de novo. Avançado não, básico. Peraí, que disso. Tá. Ah, peraí. Estão vendo minha bagunça aqui. Uhum. Nosso próximo. Beleza. Ah, Então tá. Os tantras têm uma base conceitual e física,
e que as transgressões que exigem são de natureza tão espiritual quanto sociais. E aí, só para relembrar o poema que chamou bastante atenção no encontro passado, engorde os 5 elementos como se fossem carneiros destinados ao sacrifício. Alimente-os com o grão da luz da mente, e os bolos servem para os deuses. Então mate-os, mas não se apresse. Você precisa da senha do lugar supremo para alcançar a sabedoria quebrando as regras. Ela traz alguns poemas falando sobre esse quebrando as regras e trouxe também alguns poemas o uso de comer carne, tomar vinho como um gesto de transgressão. E aí, no encontro passado, inclusive, o Marcos até deu um exemplo, né, do que seria transgressão para a gente, porque comer carne, tomar vinho, está na nossa cultura de maneira já muito normalizada, né? Então, o que seria uma transgressão para a gente? Qual que era o exemplo que você deu? É como se fosse comer cachorro. Como se for comer cachorro. Aí a gente ficou discutindo entre nós, assim, o que seria uma experiência de transgressão para você? Porque realmente comer carne, tomar vinho é algo aceito não só na nossa cultura, como na religião que está na base da nossa cultura, né, judaico-cristã. E a gente muitas vezes não entende o que que é, de fato, uma pessoa adotar uma atitude transgressora de contracultura, porque isso não é contracultura para a gente. Então, uma coisa de contracultura é algo não só estranho, mas também alguma coisa que não é exatamente agradável ou prazerosa, né? Então, assim, o comer carne e tomar vinho dentro do contexto ritualístico e transgressor não é o prazer da carne e do vinho dentro da nossa sociedade atual, né? É algo que se faz provavelmente com bastante, talvez até asco daquele ato, né? Mas que se faz como uma forma de romper com aquelas regras e determinações. Agora, quando a gente nasce nesse ambiente, né? Ela nasce nesse ambiente, ela está envolvida nesse ambiente, é muito difícil a gente quebrar regras muito ortodoxas mesmo, estruturantes da nossa cultura, da nossa sociedade. E aí eu dei esse exemplo, né, de é como se a gente fosse comer cachorro, carne de cachorro, porque seria alguma coisa absolutamente bizarra para a gente, entre outros possíveis exemplos que a gente poderia encontrar, né, e até ver alguns povos fazendo isso. Esses antigos também, de movimentos contraculturais, tântricos, alguns deles faziam práticas com cadáveres, práticas nos cemitérios. E isso também, né, não como uma forma assim de um prazer pela morte, mas ao contrário, é uma forma assim de se colocar em confronto com aquilo que te incomoda, né? Então é um pouco nesse sentido que a gente falou sobre esse contexto ritualístico, para que a gente não se perca e não dê essa ideia de que a contracultura, né, é uma coisa assim, cheia de, sei lá, liberdades e novos prazeres, mas é justamente buscar uma liberdade por meio da ruptura daquilo que é muito enraizado na cultura mesmo. Sim. Ele fala aqui de uma resolução complexa de um conflito fundamental, energias físicas brutas e os impulsos instintivos, e o campo da expansão da inteligência e da consciência. Então, como eu estava falando, vem aqui uma experiência instintiva, visceral. Ela mostra aqui nos poemas dela
mas também um conhecimento. Ela veio de uma família Brahmane, né? Então ela tinha conhecimentos de leitura, ela sabia ler e escrever. Então ela vem falar um pouco também sobre as escrituras. O que os livros me ensinaram, eu pratiquei. O que eles não me ensinaram, eu mesmo, eu mesma, né? Perdão, tá errado aqui. Eu mesma ensinei. Eu fui para a floresta e lutei com o leão. Eu não fui assim tão longe, ensinando uma coisa e fazendo outra. Hum. E eu acho assim muito importante trazer também essa mulher que vagueia por essas experiências viscerais e intelectuais, mostrando assim que uma mulher pode sim ter essa inclinação do intelecto, né? Se assim lhe fosse concedido esse direito, né? Esse direito foi muito tardio para nós mulheres, né? Mas havendo essa possibilidade, olha, olha para onde isso pode levar, né? Então, honrando aqui esse estudo que a gente está fazendo agora, nesse século, né, dessa mulher, eu acho muito interessante falar sobre isso. E, e é isso, né? Eu não fui assim tão longe ensinando uma coisa e fazendo outra, porque senão você não daria o próximo passo, né? Então é muito legal isso, assim. É muito legal esse poema mesmo, porque ela fala algumas coisas bem interessantes, né? O que os livros me ensinaram, eu pratiquei, né? Então, assim, ela coloca a coisa sempre na prática, sempre em atuação. Não é que os livros me ensinaram e eu adquiri conhecimento, eu soube. Não, eu pratiquei, eu transformei, né, aquilo que eu aprendi de alguma maneira pelos livros em alguma coisa viva. O que eles não me ensinaram, eu mesma ensinei. A gente nunca vai assimilar tudo dos livros, né? Os livros vão nos levar até um lugar. Os livros nos colocam em algum grau, né, de conhecimento, de algo que a gente vai absorver a partir deles, mas a gente precisa fazer o nosso próprio caminho. E eu acho sempre interessante essas metáforas, assim. Eu fui para a floresta e lutei com um leão. O que será que é o leão dela, né? Eu fui para a floresta e lutei com um leão. Eu lutei com alguma coisa selvagem, eu lutei com alguma coisa forte, eu lutei com alguma coisa que poderia me matar, mas eu venci, né? O que será que é o leão dela e o que será que são os nossos leões, que a gente deve lutar? A gente vê o leão aparecendo também lá dentro do contexto do pranayama, no Hatha Pradipika, que o controle da respiração é como domar um leão gradualmente. Então, essa figura de um animal feroz, selvagem, aparece, né? Lutei com o leão. E aí é isso, e essa frase final, né? Não fui assim tão longe ensinando uma coisa e fazendo outra. Quer dizer, ela dá machadadas na hipocrisia, né? Aquilo que já era uma hipocrisia antiga e que continua sendo hipocrisia nos nossos tempos de hoje. Como diz o Dattatreya Yoga Shastra, um texto do Hatha Yoga, talvez o primeiro texto, já falava lá, não é tão longe de lá, é mais ou menos nessa época, século talvez 12, talvez 13, que vestir roupas laranjas e falar frases religiosas não faz de ninguém uma pessoa mais sábia, né? Entoar os mantras, falar o nome dos deuses, não faz de ninguém alguém mais sábio. E aí o Dattatreya Yoga Shastra ainda fala, e talvez eles fossem amigos, né? Se eles tivessem encontrado no mesmo século. Mas ele diz assim,
Por isso, tome cuidado com pessoas religiosas. Ele fala assim no texto, né? Afaste-se de pessoas que vêm com esse discurso, porque é bem isso que ela está falando, né? Às vezes, ou muitas vezes, é o discurso desvinculado daquilo que se faz, desvinculado da prática. E a gente sabe bem onde essas coisas vão dar. Bom, a gente viu bastante, né, nessas leituras sobre essa resistência à autoridade. Ele fala no texto, que eu acho bonito, alguns trechos da forma como esse escritor escreve. Recupera as fontes profundas do sagrado da religiosidade padrão e celebra o poder do mestre individual de determinar seu próprio destino. Então eu acho bonito assim, porque na verdade o que acontece, o problema não é a religião, mas é o que o homem faz com a religião. E porque aqui ela resgata esse sagrado da religião, trazendo o mestre, você como a própria mestra de si mesma, né, para determinar o seu próprio destino. Então, de novo, aqui a importância de questionar: isso faz sentido para mim? Como é que faz sentido para mim? Se não faz sentido, por que não faz sentido, né? E me chama a atenção a palavra autoridade, que talvez mereça uma reflexão, né? Porque o que é uma autoridade? Quem é a autoridade? Quem disse que aquela é a autoridade? Então, isso são todas construções. Não é uma coisa da natureza. Não é uma coisa assim intrínseca à natureza em geral, né? Quando se usa o termo autoridade. Você pode até ter uma figura ali, que em geral tem nas organizações sociais, né? Você tem o xamã, você tem aquele líder de não sei o quê, você tem aquela pessoa que está exercendo um papel por ter uma sensibilidade aguçada, por ter algum tipo de saber. Mas talvez a autoridade, ela não venha nesse lugar, e talvez ela tenha que ser uma autoridade justamente por faltar esse lugar. E aí existe um título, é preciso um título, e esse título é dado por alguém, né? E aí cria-se uma construção em torno de de uma regra, né? De uma lei, e aí você precisa colocar uma lei para que respeitem essa autoridade, justamente porque a coisa não é tão orgânica assim, né? E a resistência de Lala faz todo sentido a gente ver isso, resistência à autoridade, porque ela está ali em contato com aquilo que é muito espontâneo, né? Muito orgânico, muito natural, talvez. E a construção de uma autoridade, pensando aqui junto, né? Talvez seja uma coisa um pouco artificializada, na qual, assim, talvez seja necessário ter algum grau de resistência. Trazer um poema aqui para ilustrar esse trecho. Mestre, deixa essas folhas de palmeira e cascas de bétula, que é uma árvore, para papagaios que recitam o nome de Deus em uma gaiola. Boa sorte, eu digo, para aqueles que acham que leram as Escrituras. A maior escritura é aquela que está tocando minha cabeça. Impressionante, hein? Para os papagaios que recitam o nome de Deus em uma gaiola. Falam sem saber, né? O que estão falando. E estão aprisionados Não numa ideia, mas que não está no corpo, né? Então ela fala: a maior escritura é aquela que está tocando a minha cabeça.
né, que está ressoando dentro do meu corpo, né? É, essa ideia de estar preso, né? Acho que traz bem essa coisa da gaiola, assim, porque não é só uma questão de repetição mesmo. Não é só uma questão de dizer sem saber o que está se dizendo, mas está preso numa gaiola. E eu não sei, essas folhas de palmeira e cascas de bétula, exatamente o que que ela quer dizer com isso. Eu não sei se são alimentos de papagaio, mas de alguma forma, assim, você está. Não sei o que faz com isso. Tipo, dando algum tipo de alimento, algum tipo de, não sei, alguma coisa para esses que estão aí, né, fazendo esse tipo de abordagem religiosa. É interessante eu não sei, isso traz várias reflexões assim nesse sentido de que existe um lugar de fala de Lala que não é qualquer lugar, né? A gente vê muitas pessoas críticas, muitas pessoas criticando, muitas pessoas criticando o sistema. Isso a gente vê de monte também. Mas também não é exatamente isso, né? Tem alguma coisa assim de um lugar de um saber. Não é só, não é a crítica intelectual, porque ou você está no lado intelectualizado da autoridade, né? Com aquele conhecimento, aquela informação e aquilo que sustenta a sua autoridade, ou você está no lado intelectualizado da crítica, que se opõe àquilo, mas ela não está em nenhum nem outro, né? Ela está num lugar assim de um tipo de contato mais direto com alguma coisa que toca mesmo, com alguma coisa que é falada a partir da própria experiência. E isso não é uma crítica intelectualizada, esvaziada, daquelas assim que não nos levam também para muito longe. Eu estou lendo aqui o comentário do autor sobre esse poema. Então, ele fala assim sobre uma iluminação através do experimental, experiencial. Ele fala também que essa transmissão de sabedoria depende do discipulado. Então, depende de nós para poder ter uma experiência. Então, não adianta só você ler, né? E que o conhecimento ele passa de mestre para discípulo, mas, mas que depende do feito, né? Essa maior escritura. Ah, desculpa, estou lendo e falando ao mesmo tempo, né? Então, depende do feito do discipulado, e muitas vezes, inclusive, o não dito também existe um significado pelo não dito. E ele fala que a maior escritura que ela traz aqui seria o som. Então, falando aqui dos papagaios que recitam o nome de Deus, né? Trazendo a importância do som, da recitação. Interessante, interessante. Que eu acho que também tem a ver, assim, quando tratando, assim, das pessoas que cantam, por exemplo, né? Se você não canta com o coração, né? O canto, ele sai você perde a potência da sua voz, né? Você tem que estar de coração quando você for cantar, né? A recitação do mantra vem aí também, né? Você precisa estar sentindo aquilo que está recitando de maneira devocional, E ela né? pega no lugar mais próprio também, através desse sentido, porque a palavra é que está no centro do ritual védico, e a palavra, pela tradição védica, quem tem o conhecimento da palavra é o Brahman. Quem tem autorização para invocar
os deuses através dos mantras é o Brahmani, né? Ninguém pode fazer isso. É ele que sabe exatamente a entonação, é ele que sabe exatamente a forma de dizer, é ele que sabe exatamente como construir o ritual. Então, de alguma maneira, é o Brahmani que sabe acessar as divindades e as outras pessoas não Brahmanes, elas dependem, né, assim, para que elas possam se comunicar com as divindades, elas dependem de uma intermediação do Brahmani, porque é só ele que sabe fazer aquilo. É só através do ritual que os deuses são alcançados. É só através do fogo e é só através da palavra. Então a palavra ou o som tem um valor fundamental assim dentro da ortodoxia védica. E ela está colocando isso de um ponto de vista assim bem questionador, né, em relação a essa autoridade da palavra. Ela fala, a maior escritura é aquela que está tocando a minha cabeça. Talvez não seja aquela sendo dita a partir da boca do sacerdote, né? Como a Soraya disse aqui, né? Uma coisa de uma tradição oral. Uhum. Enfim, mas a tradição oral ela pode transmitir qualquer coisa, tanto os textos védicos quanto os outros conhecimentos, né? Isso vai sendo passado de diferentes maneiras. Então, a poesia de Lala é a biografia de uma vida pós-doméstica. Então, esse livro aqui, os poemas dela vão falar da vida dela como renunciante, né? Não a vida dela antes de se tornar renunciante, que busca ativamente a iluminação, desafiando a ortodoxia, submetendo os hábitos fósseis da religião à crítica e aprendendo a lidar de várias maneiras com a irrupção do divino em sua vida, né? Com esse atravessamento, com essa influência do divino em sua vida. A única referência aos sofrimentos domésticos que ela teve é nesse poema aqui. Não pense que eu fiz tudo isso para ficar famosa. Eu nunca me importei com as coisas boas da vida. Eu sempre comi de forma sensata. Eu conhecia bem a fome, a tristeza e Deus. Então, aqui é o único vestígio dessa vida conjugal, que ela passou fome, que a sogra não dava comida para ela, essa história toda, né, que é como uma lenda, e mas que foi passando aí de geração em geração. E aí eu acho interessante nesse poema, na última frase, que ela fala: Eu conhecia bem a fome, a tristeza e Deus. Então, já desde essa época, mesmo com todo esse sofrimento, ela estava tendo uma experiência, né, do divino, de acordo com essa lenda, assim, da história dela. A sogra dela via que ela tinha uma forte inclinação espiritual, que ela ficava lá fazendo suas práticas espirituais e não dava filho, e por isso que incomodava tanto. Uma vida vigorosa, ao ar livre, que Lala lidera. Então, ela lidera, né? Acho isso interessante também, conectada à materialidade do cotidiano, que é sensualmente apreendida. Isso é o autor do livro, né? É Ele o escreve autor. bem, assim, É, ele ele escreve coloca bem. dessa forma que vai dialogando e fazendo essa costura, né, entre os poemas, porque assim também se eu não sei, se a gente tivesse só os poemas, sem essa introdução, sem essas explicações, muitas delas costuradas pelo autor desse livro, e grande estudioso de Lala, acho que muito da nossa compreensão ficaria assim prejudicada, né? E E eu acho interessante a escolha de palavras dele, assim, uma vida vigorosa, né? A gente fala muito dessa coisa do vigor. Tipo, o vigor, assim, de estar ali em contato com a vida da vida, né?
é a parte viva da vida, porque fazendo um salto gigantesco com Byung-Chul Han, né, agora filósofo, ele compara a sociedade do cansaço, a nossa sociedade atual, com uma sociedade de mortos-vivos. Então não é, né, assim, a gente destacar o lado vivo da vida não é exatamente uma redundância, né? Já que hoje, assim, se fala do lado morto da vida. E a vida como mortos-vivos, assim, que vai acontecendo meio assim como zumbis, né? Ele faz esse paralelo. Ah, e esse sensualmente apreendida, né? Com essa ideia, assim, de que, sei lá, teria que falar muitas coisas, mas esse lado de que a nossa mente, o nosso interesse, a nossa atenção, isso vai para onde ela é chamada, né? Para onde ela tem, É para onde seduzida. ela é seduzida. Então, saber construir uma forma que apreenda essa nossa presença, né? Esse nosso vigor através de algo assim que faça com que a gente queira, né? Nossa mente queira estar ali, assim, ela seja seduzida, tem uma sensualidade que apreende, que faz com que as coisas fiquem ali, né? Senão a gente se separa, e isso faz com que a gente seja mortos-vivos, né? Quando o nosso corpo está aqui e a nossa mente está ali nos problemas, nos pensamentos, onde eu queria ir, onde eu queria estar, no que eu devia fazer, no que eu devia ter feito. E aí fica o corpo abandonado aqui e a mente vagando sozinha para lá. E aí não tem vigor, né? E essas coisas, quando se integram, elas trazem uma outra qualidade. Sei lá, devaneios. Poema 90. Resiliência. Ficar no caminho do relâmpago. Resiliência. Para andar quando a escuridão cai ao meio-dia. Resiliência. Para se moer bem no moinho de torneamento. A resiliência virá até você. E aqui no comentário dele, sobre esse poema, vocês repararam, né, que eu tô com um pouco, com a garganta um pouco ruim. É... não, tá aqui, desculpa. Então, ficar no caminho do relâmpago é se render receptivo à iluminação e à transformação, às vezes violenta e certamente irreversível da consciência que ela gera. Eu adoro essas metáforas com as forças da natureza, porque é bem isso, né? A natureza do yoga ele vem falar sobre as forças da natureza, assim como várias outras culturas, né? Caminhar para andar quando a escuridão cai ao meio-dia é uma metáfora para as experiências paradoxais e liminares que muitos místicos relatam durante sua iniciação. A gente viu bastante aqui os paradoxos, né? Ora ela está se rendendo ao mestre, ora ela está criticando o mestre, né? O yoga se trata de um grande paradoxo, né? Para se moer bem no moinho de torneamento, ele fala que é se refinar através do aprofundamento da prática espiritual. Tem gente que usa o termo lapidação, né? Esculpir, né? Também. Eu acho interessante essa coisa. Ele fala da última frase? Não, Esse virá até você é bem curioso, né? Não é que você vai atrás dela, ela virá até você. Mas eu ia comentar da primeira frase, porque ele fala do caminho da iluminação.
e muitas vezes, como ele falou, violento, Violento e violento e irreversível. irreversível, fazendo um paralelo com o que o Hatha Yoga foi chamado de despertar de Kundalini, né? Porque Swami de Gambardi, o sucessor de Swami Kuvalayananda, ele escreve um artigo sobre Kundalini e ele faz exatamente uma metáfora com o relâmpago. Ele fala que essa sensação pode ser equivalente a como se você visse relâmpagos na sua frente. Agora, ficar no caminho do relâmpago ou estar com relâmpagos à sua frente, se isso não é só uma imagem, né? É algo assim bastante assustador. Você está ali numa tempestade, andando no caminho do relâmpago, não é uma coisa tranquila, não é uma ideia bonita, né? Não é uma iluminação assim, no conforto de casa, vendo os relâmpagos pela janela. Não, você está no caminho do relâmpago. E, e lembrando que Hatha, que é um tipo de prática que tem relação com o Tantra, e Lala está ali nessa época, né? Hatha Pradipika está por volta do século 14 e 15, quer dizer, as coisas estão aí próximas. Hatha significa literalmente força ou mesmo violência. E que esse fenômeno que eles vão chamar de despertar de Kundalini, que pode ser equivalente a relâmpagos, é alguma coisa nesse sentido, assim, de alguma coisa que arrebata, né? Tem uma certa conotação de violência por ser alguma coisa é, impactante o suficiente para o corpo e irreversível pelo que ela produz. Né? Irreversível pelo que ela produz. Como quem diz assim, uma experiência uma vez vivida, ela cria uma marca, ela cria uma referência. E aquilo, quando aquilo é muito impactante, radical dentro da vida, aquilo não é esquecido, né? Aquilo fica, cria uma marca irreversível. E você passa a, de alguma maneira, olhar o mundo e se relacionar com o mundo a partir dessa nova marca, né? Ela passa a ser um novo tipo de parâmetro, um novo tipo de relação. Nesse sentido, ou talvez seja esse o principal sentido, onde a gente fala também muitas vezes, né, da relação do yoga como arte. Essa coisa que te proporciona uma forma diferente de enxergar aquilo que você já via, né? A arte como uma espécie assim de coisa que nem sempre é nem sempre é o belo, né? Não é a arte do belo, mas é a arte da transformação. É a arte que te faz enxergar as coisas a partir de uma outra perspectiva. Mas é uma arte do corpo, porque você viveu aquilo e aquilo te criou um novo parâmetro e te criou uma nova referência. E aquilo já não te faz mais ver as coisas como via. E é justamente isso sobre o próximo poema. Nem sabia. Você é bom dos devaneios, que ela fala muito de paisagens, né? Ela traz em vários poemas paisagens da natureza. A travessia da paisagem, e essa paisagem que muda, né? Ora é uma coisa, depois é outra. É muitas vezes uma travessia dos estados transcendentes que ela chama de campo do vazio ou campo da luz, experimentando-os durante o que são transportes claramente xamânicos do espírito além de seus limites cotidianos. Às vezes a gente fala dos limites do corpo, né? Aqui ele fala dos limites cotidianos. Achei tão interessante isso, esses termos que ele usa, assim, porque, de novo, limites cotidianos vem falar um pouco mais da experiência cotidiana, do contexto que você está inserido, inundado, identificado, representado, enfim. Eu penso muito na questão do condicionamento, né? Esses limites cotidianos me parecem ser, assim, aquelas coisas que a gente faz por condicionamento e que nos levam a fazer, repetir, repetir e
sem muita consciência daquilo, e que, na visão de Dr. Bowley, uma forma de interpretar, né, essa leitura dos Yoga Sutras de Patanjali, que estão lá atrás, esse estado de yoga como um estado de liberdade em relação aos seus condicionamentos. Então, me parece conversar um pouco com isso, assim, porque esse estado xamânico, de espírito, ser o tipo de experiência, porque xamânico, eu acho essa palavra também muito boa, porque, enfim, coloca em contato com essa experiência, né, da prática como alguma coisa que te toma, de certa forma, onde você não está exatamente ali no controle de tudo, você vai até um certo ponto e a partir dali alguma força te toma. E essas forças que tomam, elas são presentes nos textos. O próprio Kundalini ou Shakti, né, é a deusa, é a própria deusa que te toma o corpo. Isso tem a ver com algo xamânico, né, ou mágico, como diz também Mircea Eliade, e que rompe um pouco ou abre esses limites cotidianos dos nossos condicionamentos. Talvez a gente, sei lá, diminua, não sei muito bem como dizer isso, mas me remete a esse tipo de abordagem. Você falou do Dr. Bowley, né? Eu lembrei de uma fala dele também, que eu acho que é disso, assim, ele comenta um Yoga Sutra falando desse, quando a gente está aprendendo a andar, né? A gente tem que usar muita atenção para poder se equilibrar, para poder passar de quatro apoios para posição bípede, né? Você precisa de muita atenção, muita concentração. E a partir do momento que você consegue se levantar e andar, você passa a fazer isso de maneira automática, inconsciente. E esses condicionamentos é um pouco isso, né? Trazer consciência para os pequenos gestos do dia a dia, vivências do dia a dia, para as pequenas coisas do dia a dia, né? E esse detalhe que a gente procura numa prática do yoga, de perceber detalhes, né? É justamente treinar esse olhar para aquilo que passa desapercebido. Porque o condicionamento, né, ele libera um espaço, você não precisa pensar naquilo que você está fazendo. Então, ele libera um espaço mental. E a questão é o que que a gente faz com esse espaço mental liberado pelo condicionamento? É claro que a gente não quer ficar pensando em cada passo que eu vou dar como eu fiz quando eu tinha 1 ano, né? Mas o que que eu estou fazendo com esse espaço mental que eu liberei? Ele está totalmente envolvido com coisas fora do meu corpo, da minha realidade, ele está em outra realidade. Ele está vagando por aí, né? Sem meu corpo. Porque sim, a gente vai, claro, andar, ou a gente vai fazer as coisas sem ter que ficar exatamente pensando em cada uma dessas coisas, mas essa mente que se libera, ela pode me conectar com as sensações, ela pode me colocar em contato com aquilo que eu estou fazendo, ela pode, né, aumentar a qualidade daquilo que eu faço. O problema é que a gente pega toda essa capacidade liberada, que os condicionamentos liberam, e desperdiça, né? Desperdiça. Então, o poema era justamente esse aqui. Agora vejo um riacho que flui, agora uma inundação que afogou todas as pontes, agora vejo um arbusto em chama com flores, agora um esqueleto de galhos. Então, tem aqui no comentário dele é tanto o que eu achava era outra coisa, quanto também perceber os acontecimentos, né? A sucessão de acontecimentos. Tanto essa coisa de devaneio, de ilusão,
quanto também essa coisa de perceber a realidade como ela é, como ela está acontecendo. Se a gente for abrir, a gente precisa abrir agora. Ah, sim. Ah, Vamos? vamos. E aí, como que você quer fechar? Eu acho que a gente pode fechar com essa frase aqui e abrir para quem quiser comentar, sobre o tradutor mesmo. O projeto de traduzir Lala alterou minhas percepções da crença religiosa e da natureza da fé. Lala também aperfeiçoou minha receptividade aos desafios de me envolver com diferentes reinos da experiência, encontrar uma voz apropriada para eles. Aqui, a experiência de uma buscadora religiosa, uma rebelde social, uma mulher. Enfim, tem muito, muito mais, assim, eu sempre termino querendo mostrar muito mais, mas eu acho que a gente pode ouvi-los, ouvi-las também. Quem quer falar alguma coisa? Mão levantada da Soraya. Fala, Soraya. Boa A Soraya noite, gente. tá com a Câmera câmera. fechada. Aí. Uhum. Abri, deixa eu ver se o celular tá carregando. Bom, é, não é muito fácil falar, né, sobre Lala. Eu acho que ela vem o tempo todo quebrando, né, os padrões de pensar e os padrões de escrever também, né, porque os poemas, eles também nos criam uma certa como um susto, assim, né? Como assim, fala, nossa, peraí, o que ela tá querendo dizer, né? Sempre nos traz uma... A filosofia fala, tem uma palavra curiosa que é isso, quando a gente se assusta primeiro, né? Mas eu fico pensando numa coisa que está relacionada com essa quebra de padrões, né? É, o quanto ela... Bom, até me fugiu aqui, gente. Eu estava construindo, assim, um, um raciocínio, mas realmente me fugiu, assim. E aí me vem essa questão dessa quebra de padrões que é desejada, assim, por ela, né? E, enfim, o quanto ela socialmente, ela desconstruía, né? Ah, me lembrei. Ela me vem uma coisa, uma palavra que tá desde o início, assim, eu acompanhei alguns estudos, não todos, mas me vem um lugar de uma decolonização, assim, né, do corpo e da mente, porque a gente pensando no contexto Brasil, né, ela nem tá nesse contexto, mas a gente pensando nesse contexto, né, que a gente vive hoje do Brasil, de um mundo ocidental, né? A gente pensando nessa nossa experiência aqui no Ocidente, o quanto que o nosso corpo é colonizado e o quanto a gente vive para suprir as necessidades que não são nossas, mas que são de um sistema, e o quanto a gente adoece com isso, né? Quando a gente está numa lógica de vida que é para suprir as necessidades que não são as nossas, que são de um sistema capitalista, né? De um sistema egocêntrico, falocêntrico. É difícil não falar essas coisas assim, né? Porque é esse sistema que a gente vive. E o quanto ela, né, na Caxemira, é no século XV, é isso? Que ela 14. viveu? No século XIV que ela viveu, ela já quebrava um pouco desses padrões. Era como se ela quisesse decolonizar esse corpo, assim. Ela não aceitava a colonização de,
né, outras culturas, outras pessoas homens, né, assim. Então me vem muito isso, essa decolonização do corpo. É isso, assim. Muito bom. Agradeço a escuta. Hum. Muito bom. Obrigado. Acho que faz muito sentido, né? A gente fala de um contexto colonial, porque fomos colonizados. A Índia não tinha passado por um contexto de colonização ocidental nesse momento ainda, mas ela já teve ao longo de sua história inteira invasões, né? Invasões, culturas e, enfim, eu acho que cabe muito bem, assim. A gente usa hoje, eu acho, esse termo dentro de um contexto da exploração pela colonização, mas acho que cabe muito bem a exploração dentro da linha de autoridade, como eu estava dizendo ali, onde esses são os jeitos, esses são as regras, esses são os costumes, é assim que você deve se comportar, é assim que você deve fazer, e são escritos códigos de leis a partir disso. Então, acho que são visões, né, dentro de uma mesma lógica de imposição. E autoridade, né? Então, de novo, aquela palavra autoridade. Então, uma autoridade no campo da religião, uma autoridade no campo desse sistema patriarcal. Então, tinha muito o que decolonizar, né? E é um termo assim que está super em alta falando hoje em dia, né? Incrível. E, e ela já nessa época tratando disso. Isso eu acho impressionante, assim. Ela naquela época já levantando, trazendo a sua voz, né? Trazendo sua voz, não se calando, né? A Soraya levantou a mão de novo, será? Eu levantei. Eu não sei se tem mais alguém de mão levantada. Se tiver, eu aguardo. Pode falar. Não, eu tenho pensado muito sobre essa coisa da decolonização e de tudo que a gente sente no corpo, assim, dores, cansaço, doenças, né? Tenho pensado nisso, assim, né? Que esse processo que a gente vive de uma dor, de uma tensão, uma doença mesmo que a gente passa, muitas vezes me remete a um lugar de que eu estou vivendo um ritmo que não é o meu e que esse ritmo que eu estou vivendo está me adoecendo e está, né, trazendo isso assim para minha vida. E de alguma maneira a minha mente ela está condicionada a obedecer um ritmo que não é o meu e aí eu adoeço, né? E aí eu fico pensando e até amanhã eu vou dar uma aula que é sobre isso, assim, eu coloquei a proposta para o grupo de yoga daqui, que é o yoga como movimento e respiração no processo de decolonização do corpo, assim, né? Como que a gente consegue, através da prática do yoga, liberar esses condicionamentos, né? E aí, é o que eu acho muito revolucionário na Lala, né? Porque ela não fala especificamente da prática do yoga, né? Mas ela traz algumas experiências de vida que até são chocantes, né? Assim, quando ela propõe ali nos poemas, falando, enfim. Mas, de alguma forma, ela quebra os padrões, né? Foi muito bom ter entrado hoje, ouvido vocês e estar finalizando esse livro hoje. Eu nem sabia qual que ia ser a temática do dia e, assim, está muito conectado com a aula que eu vou dar amanhã. Então, está sendo muito bom compartilhar e poder ouvir. Muito grata de novo. Muito Hum. bom, valeu, Soraya. Obrigado. Bruna, Então, gente, eu parei no susto que a Soraya falou. Eu tô no susto
E Uhum. eu acho que, assim, ouvir Lala não é muita informação, é muita sensação, né? Assim, a Stephanie lê o poema não é uma coisa que fica aqui, você sente no corpo, né? Aquilo que ela fala, te gera uma. Tem que mastigar, assim, para poder, não sei, eu pensar em algo aqui para falar para vocês do que foi ouvir um pouco, que deve ser só um pouquinho, né, do que tem aí. E eu achei assim incrível. Tem coisas que até hoje ainda me passam assim no silêncio que a Stephanie leu e eu falo, cara, ela era muito diferenciada, né? Então assim, muito bom. Mas para agradecer mesmo. Você escreveu aqui, é difícil demais comentar sobre Lala, né? Uma hora lá no meio da nossa fala, quando a gente estava comentando sobre o tradutor e comentador do livro. E é isso, né? Pra gente não cair, assim, nessa coisa de colocar palavras e soltar palavras vazias dentro de uma coisa tão Eu profunda, né? senti muito no corpo assim esses estudos, não foi muita informação, foi bem sensório mesmo. Uhum. Bom, a nossa ideia era justamente que fosse assim, né? Porque eu acho que esse é o lugar que Lala deve tocar, porque a gente tem uma relação com a prática, uma relação com o corpo. E eu acho que o olhar de Lala, ele traz, assim, uma forma de reler os textos, né? De reler as coisas que a gente tem disponíveis, para ler a partir de um novo olhar. É como se a gente tentasse ler, assim, um pouco com a cabeça de Lala, a partir daquilo, porque o que que tem de verdade naquilo que está escrito, né? O que que tem de autêntico, ou o que que tem de papagaio, porque todo texto é um pouco genérico demais, mas assim, em geral, esses textos tradicionais, antigos, eles têm um pouco do papagaio, sempre tem, e tem lá falas e blá blá blá, isso aqui é uma. Tá bom, talvez tivesse alguma importância ali para eles dentro daquele contexto, mas também tem o lado da coisa que toca, como a Lala falou ali, né, da escritura que toca a minha cabeça, né? E, em geral, esses textos importantes do yoga, eles têm os dois, e a gente conseguir, assim, eu acho que Lala ajuda a gente a criar um pouco mais de discernimento e falar o que que tem aí de, sabe, valioso para prática, para experiência prática. Pelo menos eu enxergo muito nesse lugar, assim. Eu acho que é uma narrativa bem diferente daquela que a gente conhece na literatura que a gente estuda, né? Que a gente tem disponível. Então, é uma fala a partir de um corpo e uma experiência de uma mulher dentro daquela sociedade e que é tão atual. E então, isso é o que é mais assustador mesmo, assim. E E é isso, a importância de resgatar esses escritos por mulher sobre a prática. Ela não fala necessariamente sobre o yoga, mas ela está falando sobre uma prática corporal, visceral, né? É, Então, é isso, assim, a literatura não só para ficar no intelecto, mas para te ajudar na prática mesmo, na experiência. E essa palavra, o susto, você ia falar? Não? Ela me lembra Alberto Caeiro, né? Fernando Pessoa, falando sobre o pasmo. Então ele fala assim: eu sei ter o pasmo comigo, sabe? Assim, sustentar o pasmo, sustentar o susto. E o La Roça, né? Ele fala assim que a gente hoje em dia quer se acalmar rápido demais com aquelas coisas que nos inquietam. E ele fala que o conceito, ele usa o conceito, mas essas frases de efeito talvez possam entrar nesse lugar, elas vêm assim a acalmar rápido demais assim as nossas inquietações. Então você tem uma questão e aí logo alguém vem com uma frase, só que é uma frase que você consegue escrever, você consegue decorar e você consegue assim, entre muitas aspas, entender, né? Então o que que é o yoga? Ah, alguém define ali, entendi, ótimo. E aquilo acalma rápido demais uma inquietação
que teria muito mais valor se sustentada, né? É muito melhor manter o susto ou o pasmo, como diz o Alberto Caeiro, do que deixar isso se acalmar rápido demais e não produzir nada. Muito bom, obrigado. Muito bom, obrigada pela companhia. A gente ainda tem vontade de chamar de novo, né? Como eu falei no encontro passado, a Daniela, que é autora daquele livro das Mulheres Ascetas, fazer outros encontros. É só o começo para que a gente possa continuar explorando esse campo e sentindo mesmo assim o efeito desses encontros, dessas narrativas em nós, nas nossas vidas, nas nossas práticas. Muito obrigada pela confiança, Marcos. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito bom, gente. Foi um prazer participar desses encontros aqui. Sempre muito engrandecedores, né? Tô vendo aqui comentários da Maria, da Rosana, hipocrisias normalizadas, né? Realmente, eu acho que isso é algo muito relevante. Já era naqueles tempos, continuam sendo, e eu acho que vale a pena a gente ler isso, né? Então, é breve. Notícias serão dadas dos próximos passos que a gente for fazendo por aqui e das coisas que puderem ser construídas. Muito obrigado, beijos, beijos, boa noite, Valeu, gente, foi muito bom. valeu.